menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a carapuça só falo mesmo e eu cobro quem me deve. É a verdade quem faz. E a verdade assusta todos com Ai. E aí? Fala, Brunão! Sheila! E aí, galera? E vamos entrando, olha que massa! Sejam bem-vindos! Uhul! E aí, ansioso? Então, um pouquinho. Botei meu traje de gala. Você achou? Tá bonito, tá bonito. Bom, bem iluminado. Os meus olhos. Tá, a luz faz toda a diferença, tá? Aí, não tem só a tá na live, tá vendo? Muito bom. Boa! Vamos chegando, galera. A gente já começa a pauta, né? Deixar um pouquinho mais de tempinho aí pra galera entrar. Boa! But... Deixa eu ver onde que eu Todo escrevo mundo essa ouvindo bem? palavra aqui. Peraí. Live. Tá sem delay aí pra você, né? Acredito que um pouquinho. Tá. Pessoal do Plantar, amigos, sejam bem-vindos. Obrigada pelo apoio. Ale, aí, Nani, Rosângela. Ó, tem gente de Londrina, de Brasília, de Curitiba, de São Paulo, BH. Olha só que beleza. Massa. Aí, Bru, acho que eu vou começar então a explicar um pouquinho para a galera aí que já entrou. Boa. Como é que a gente chegou até aqui? Ó, se você quiser ir um pouquinho mais para trás, porque não tá dando para ver seu rosto todo, tá? Só dá para ver sua testa. Então. Estou só aumentando o volume aqui, só para dar um grau aqui. Bora lá, Tchê. DJ Bruno. Nas picapes. Então, bora lá. Bom, então explicando aí para quem está com a gente, de onde que surgiu esse... Primeiramente, né, eu sou a Sheila, então para quem não me conhece, já trabalhei com o Bruno aí como colega, como liderada e agora como parceira também, né, Bruno? É isso aí. E 2 profissionais de psicologia aí. E assim, eu pude acompanhar o Bruno durante boa parte da trajetória dele enquanto líder. E uma das coisas que eu gosto bastante de conversar, e o Bruno é uma super pessoa, assim, que sempre troco muitas ideias com ele, é um pouco sobre meio que o lado oculto das coisas, né? Aquilo que não tem, às vezes, tanto glamour, que explora um pouco até da vulnerabilidade, assim, de certas situações da vida, como a liderança, por exemplo. A gente sabe que não é só glamour e tudo mais, mas sempre tem um ideal a ser alcançado, né? Quando você fala, eu quero crescer na minha carreira, eu quero ser gestora, eu quero ser líder e tudo mais, tem uma série de coisas aí que a galera não conta, né? Porque eu acho que é esse ponto que a gente quer trazer um pouquinho, assim, um pouquinho, porque em uma hora acho que não dá também para abraçar tudo, mas a ideia é contar um pouco a partir da... Não é teórico a coisa, né? Muito baseada nas tuas vivências aí, né, Bru? No que você viveu enquanto líder. E com, acho que um item que eu super admiro, assim, que é a coragem para falar das vulnerabilidades, sabe? Porque, né, até você pode falar um pouquinho melhor como é que é para você expor isso. Mas, enfim, para quem está aqui com a gente, então a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é ter o anel do poder aí, né? O que mexe com a vaidade, como é que é estar no meio de conflito entre equipe, como é que é esse lado mais saia justa aí da liderança. Beleza, Tchê. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Parolin. Sou responsável pela Minds Learning and Development, uma empresa de treinamento. E estou bem feliz de bater um papo aí, um papo descontraído. Né? Acho que a gente já estava pensando nessa uma possível live já há algum tempo e a gente, não, vamos fazer acontecer. Tá? Então, muito prazer. E assim, um bate-papo desse com a Sheila, que
Acho que a gente teve boas oportunidades de viver várias dessas coisas juntos e é uma profissional que eu admiro por toda a trajetória e porque é uma profissional que também traz sacadas que sempre me ajudaram, me complementaram, me provocaram e acho que ela sempre foi uma líder atuando onde sempre atuou. Então, a gente já vai explicar um pouco mais, mas falando do objetivo, o que eu quero trazer? Eu quero trazer um pouco dos sentimentos dos bastidores, e aí, claro, com os meus vieses, eu tenho que dizer isso, a partir do meu ângulo, do meu óculos, de como eu vivi a liderança, também quero trazer um pouco de como eu percebi outros líderes, não só por quando eu fui líder, mas quando os programas e treinamentos pelo Brasil inteiro, que a gente acaba vivenciando tudo isso. E acho que tem um quê aí de trazer os caminhos que eu trilhei e algumas soluções que eu entendo que são possíveis. Acho que tem um pouco desse produto no bate-papo, tá? Não é uma lição, não tem moral da história, mas tem um pouco desse tom. E acho que tem, por fim, você me falou da questão da vulnerabilidade. Acho que o que eu quero trazer aqui, eu vou trazer coisas de como eu me senti, mas eu quero deixar bem claro que são questões que foram trabalhadas. Não vou trazer aqui a minha coisas que eu não dei conta ou não entendo ou as minhas dúvidas. Então, são coisas que estão conscientes e trabalhadas para mim, tá? Acho que é isso. Claro, tem um que aí já de primeiro aprendizado que eu acredito como ser humano que vulnerabilidade é coragem, são sinônimos e acho que a gente começa com isso. Mas vamos lá, Xê, vamos Boa. falar um pouco dos combinados. Depois dos combinados eu tenho só um recadinho. Tá bom. Gente, podem ir mandando Deu uma travada perguntas aqui. aí à medida. Se está travado, não está travado. Tá me ouvindo? Agora eu Tá, estou te ouvindo, deu uma travadinha aqui. Manda lá, Xê. beleza. Bru, a primeira questão aqui que eu acho que vale a pena você falar é um pouco se um líder ele busca ser amado, sabe? Porque eu acho que quando você assume uma posição de liderança, de gestão, tem junto com isso, é uma posição de destaque, então você busca de alguma forma aí a aprovação geral, assim, o ser querido, o ser amado, como é que é lidar com essa coisa, assim? Vamos lá, Xê. Só quero fazer um início antes de responder essa pergunta. A gente vai falar do lado oculto da liderança e eu me sinto na obrigação de falar uma coisa. Falar que a gente começa essa live em luto pelas 20 mil pessoas que morreram aí devido ao Covid, pelo número crescente de casos, e seria da nossa parte não ético, ou é ético a gente começar com esse preâmbulo, dizer que a gente, inclusive, traz à tona essa questão da liderança para a gente pensar de uma maneira bem ampla das questões públicas, políticas, e a gente não vai mergulhar nesse aspecto aqui hoje, pode ser uma pauta de um outro momento, mas a gente não quer ignorar esse fato e apenas vir aqui falar de coisas que estão completamente conectadas, tá? E agora eu vou responder um pouquinho para você, Xê. Para nós, para todos nós. Para Vai. nós. E então, assim, acho que como pessoa, e aqui eu já trago um pouco da minha vulnerabilidade, eu sou uma pessoa que sempre busquei isso, como indivíduo, como ser humano, querer ser amado. Então, não seria diferente minha atuação como líder. E acho que em algum momento dos meus primeiros momentos como líder, durante toda a minha vida, é algo que eu também tenho que aprender, foi um aspecto que, de verdade, foi um dos sabotadores da minha atuação. Tá? Eu vou me explicar um pouquinho melhor.
quando você assume uma posição de gestão formal, um líder formal dentro de uma organização, você tem muitas atribuições, e dentre elas, algumas que são impopulares. Não é popular você dar um feedback negativo, não é popular, muitas vezes, você tomar uma decisão, nem todo mundo concorda. Nem todo mundo concorda com uma forma de você tratar a situação. E isso foi um dos aspectos que me dificultaram, foi um sabotador, porque foi no excesso. Isso é um excesso da minha vida como ser humano, aspecto de terapia. Então, eu acredito que ser amado, eu acho que aí talvez seja um excesso. Mas o que eu acredito é que, e claro, para poder entender e controlar um pouco isso, muita terapia, muita mentoria, muito contato, e acredito que eu fui evoluindo aos poucos. Uma coisa que me ajudou, que eu pensei muito aqui, foi ser pai. Acho que ser pai me ajudou a ser um melhor líder. E ser o melhor líder me ajudou a ser pai, porque você entende a importância das coisas, né? Quando você entende o porquê, né, de que muitas vezes você não vai ser amado, porque naquele momento você consegue atuar de uma forma mais firme, mais direta e mais consciente. E então acho que eu me preparava muito para essas coisas, para esses momentos, tá? Pergunta lá, você ia falar. Não, acho que isso tem tudo a ver com a maneira como a gente trabalha as nossas expectativas também, né? A diferença é que na posição de líder talvez isso fica mais exacerbado, porque todo mundo tem essa necessidade de ser amado, né? Mas dentro de uma posição onde você tem responsabilidades de vários lados, né? Não é só dos teus liderados, mas também em relação à empresa, saber muito se conhecer mesmo para entender, cara, o que é a expectativa minha aqui e o que eu tenho que aceitar e entender que nem sempre as pessoas vão sair contentes e felizes e falando bem de mim e tudo bem também, né? Acho que um ponto que é importante se você decide que você quer uma carreira dessa, é justamente saber que essas coisas vêm no pacote, né? Porque não tem líder perfeito, não tem pessoa perfeita, então, se nem Jesus agradou a todos, né? Quem dirá você que é maravilhoso? Enfim. Ai, ai. Perfeito. E sabe, Shea, acho que tem alguns fatores, né? As pessoas também querem ser amadas e acho que também, aí quero mergulhar um pouquinho nisso, o líder acaba sendo um sujeito um objeto onde são projetadas muitas dessas coisas. Vem muito amor e vem muito ódio para o líder. Né? Que as pessoas acabam projetando isso, e aí, claro, Freud explica tudo isso, mas acho que isso quando você entende um pouco isso, e que você consegue receber isso, claro, não pegar tudo isso para você, todo esse pacote que vem explícito para você, acho que também é um caminho. Mas tentando ir para um caminho, assim, para os novos líderes, das meninas do plantar, para qualquer líder em formação, acho que ser amado talvez seja um pouco um sabotador, nu e cru assim, mas construir um vínculo de apoio mútuo, um vínculo positivo, um vínculo de abertura, de transparência, de trazer todas essas questões para um diálogo aberto, acho que isso para mim é o caminho para um líder. Né? E eu vejo o oposto do ser amado acontecendo com vários dos meus colegas e na minha trajetória treinando líderes, que é o distanciamento, que também, para mim, é um sabotador, uma fuga, que é você não consegue dar conta dessa proximidade e busca numa distância, uma distância segura, uma distância, né, se está longe dos líderes, dos liderados, como uma forma de também de fugir, vamos lá, fugir. E acho que tem um nível ótimo aí de contato, de abertura, de construção de respeito, de limite e de um vínculo positivo, de poder trazer também quem você e dar abertura para o que as pessoas são. Acho que isso para mim é o principal ponto desse aspecto. E para mim, acho que assim, até a própria satisfação, né, no trabalho,
dentro de uma equipe é você justamente, aliás, em tudo na vida, eu acho, que é você ter a liberdade de poder ser quem você é. Mas para isso você também precisa saber quem você é, quais são, né, as tuas questões aí para lidar também, às vezes a tua super expectativa em relação a um líder. Então, o Douglas está comentando aqui que está vendo isso na pele, que é a parte mais desafiadora para ele, imagino que seja aí para a maioria dos líderes. E Lourenço Luz trouxe uma perguntinha aqui, ó, que está na nossa pauta, mas já vamos pular para ela. Então, posso ir para a próxima, Bruno? Pode, claro, bora. A Ká perguntou aqui como podemos conciliar os objetivos organizacionais e os objetivos da equipe. Em relação a isso, a gente colocou aqui na nossa pauta falar um pouquinho sobre essa posição aí, muito baseado na tua vivência, de estar na sanfona, né? Então, você tem uma equipe abaixo que tem as expectativas delas, tem os objetivos para cumprir enquanto equipe, e você tem líderes acima de você também te pressionando, tem as demandas da própria companhia. Cara, como é que é estar no meio desse sanduíche, assim? Como é que é ser a salsicha aí do cachorro-quente? Toma, né? Boa, Xê. Cara, acho que na tua pergunta já tem bastante um pouco da resposta. Nunca é muito confortável você estar no meio de expectativas de um direcionamento corporativo, de um direcionamento de time. Então, aí falando do sentimento, acho que não é uma posição confortável, não é uma posição natural, não é uma posição tranquila. É uma posição para você trabalhar. E também é uma escolha de você, quando você quer ser um líder, porque isso é inevitável. Para mim, essa coisa do em nome da empresa, esse primeiro aspecto, acho que eu tive boas possibilidades por um aspecto e por outras, uma bela de uma ilusão, que é você se identificar muito com os valores das empresas que eu trabalhei. Então, para falar em nome da companhia, como um gestor, já que isso é o primeiro item, quando você vira um gestor, você é o representante da cultura dessa companhia, para cima, para baixo, para os lados e para o ambiente externo. E isso, para mim, não foi uma dificuldade. Foi, aliás, muito fácil. E tudo que é muito fácil, acho que a gente também precisa rever. Então, para mim, foi uma identificação, sempre tive muitas identificações. Eu sou um cara bastante apaixonado também, e eu acho que esse também é um ponto para se observar. E até para entender o que é conexão, identificação, e o que é quando aquilo pode confundir com a tua identidade. Acho que esse é um primeiro aspecto, para pensar um pouco nessa fusão, muitas vezes você pode passar. Né? Aí, Bru, assim... Não, só queria falar um pouquinho sobre esse ponto, que eu acho super importante. Aí a gente falava, né, do sequestro da subjetividade, né, que é quando você ama demais, assim, uma empresa, o lugar que você está, e acaba se confundindo mesmo, assim, né? O que é legal, por um lado, você tem um engajamento mais alto com a causa e tudo mais, mas, assim, eu acho muito saudável a gente sempre lembrar que você fala muito disso, né? É o Eu Futebol Clube, né? Porque no final das contas é a minha camisa. Então, para mim, tem uma. Eu acho que o líder ele pode influenciar muito nisso, assim. Em que sentido? Você pode ter a expectativa de que a pessoa tenha um bom engajamento e um bom comprometimento, mas ainda assim, ela não precisa ser doente, apaixonada pela empresa, né? E viver como se aquilo fosse, como se o emprego fosse tudo que ela tem, porque a vida tá aí, né? Às vezes a gente tá numa empresa, amanhã não tá mais, então eu acho muito perigoso quando a gente se confunde um pouco a identidade, né? Assim, com quem eu sou, como uma alma daquela empresa. E isso eu tô falando assim, acho que em todas as empresas existem isso, né? Tem mecanismos, inclusive, de trazer esse chamado de engajamento e tudo mais. Então, para mim, é um ponto que tem que ter bastante cuidado, assim. Até que ponto você vestir a camisa é saudável, né? O que é? O comprometimento para uma paixão cega, assim, né?
Porque você perde, às vezes, até a possibilidade de avaliar criticamente como é que a gente pode sair de uma situação, como é que pode melhorar alguma questão dentro da própria empresa. Então, tem esse olhar também, né? Muito legal, Shea. Acho que talvez uma boa metáfora é você pode e deve vestir a camisa da empresa. Acho que isso é muito saudável. Agora, tatuar, eu acho que aí talvez seja um pouco dessa metáfora. E Super. aí, talvez Boa. um grande paradoxo que é para a gente pensar é o quanto que, quando eu tenho uma relação mais saudável e mais madura com a minha profissão, com o meu trabalho, o trabalho é um fator central para a construção da nossa personalidade, inclusive, para a construção do nosso eu social. O quanto que isso, se a gente tiver uma relação com limites mais saudáveis, a gente pode, inclusive, ser mais produtivo. Acho que esse é um paradoxo. Quando eu tenho uma relação mais consciente, eu posso entregar, inclusive, mais e de maneira mais Uhum. consciente e madura, mais inteligente, mais eficiente. Então, eu trouxe um pouco da minha vulnerabilidade, que tem a ver com como eu busquei as minhas coisas. Mas, e aí, acho que um grande ponto, acho que você falou também dos objetivos organizacionais, está no meio da sanfona, da empresa, do líder e dos liderados. Acho que com esse pano de fundo organizacional, eu, cultura da empresa, acho que também a gente começa tem outro desafio embutido nisso, que é o quanto que você está com, assim, você tem um discurso organizacional, um discurso do seu líder, o seu próprio discurso, as suas próprias crenças e a expectativa do time. Não, assim, não é um quebra-cabeça exato. Uhum. E que eu penso que, assim, pensando um pouco nos caminhos, eu acho que tem a ver primeiro, de novo, com autoconhecimento, entender quais são as tuas crenças, quais são qual é o seu pensamento a respeito daquele direcionamento, daquela estratégia, inclusive, para você poder, inclusive, para cima, poder ter um diálogo positivo de questionamento ou de validação, ou de embate, ou de confronto Uhum. positivo, e a mesma coisa para baixo, poder trazer isso com um diálogo positivo. Falando agora do sentimento, eu já tive momentos em que, para mim, o grande segredo para o líder é que ele sempre tem um líder acima, né? E quando eu tive líderes que conseguiram ser, não sou ético, mas que conseguiram acolher os pensamentos divergentes, foi muito tranquilo falar de divergência tanto para cima quanto para baixo e para os lados. Quando isso não aconteceu, aí você entra numa grande. Aí você fica na verdadeira sanfona, você fica amassado. A Uhum. expectativa não cumprida da, da necessidade de um top-down e você fica muitas vezes até confuso. Fala, caramba, e agora? Qual é a minha crença? Eu entendo o impacto, entendo a necessidade, então não tem uma resposta certa aqui. Acho Sim. que tem aí sim, pensando em construção de confiança, uma construção de diálogos abertos para falar de situações que não são as mais Uhum. agradáveis possíveis, tanto com liderados quanto com o time. Acho que em algum momento eu Uhum. consigo fazer isso, em outros momentos talvez não com tanto sucesso, tá? Mas essa Conseguiu. Aí isso, falando, a minha irmã comentou ali pra cima, ó, a família na live aí, né? Que às vezes o líder ele tem mais do que tem um papel mais do que até de líder, né? Mas de apoio, de psicólogo não, mas a segurança psicológica, né? É um papel do líder e que às vezes ele tem que fazer alguns sacrifícios para conseguir dar isso, né? E eu vivi na pele isso, passei por uma situação de enfrentar o transplante do meu pai. Lembra assim, o quanto você deve também ter passado por situações difíceis para me dar um espaço com o que eu precisava lidar. A Paula está perguntando aqui, Bru, acho que tem a ver com esse item ainda, assim, conhecer o outro ou conhecer a si? Qual o aspecto mais desafiador sobre o enfoque da liderança, na sua opinião? Dilema, hein? olha, eu acho que assim, eu não consigo, se for para dar um peso,
eu daria no autoconhecimento. Eu acho que ele para mim, tem um peso maior, minha percepção. Mas o papel do líder, esse primeiro ponto que tem um peso maior, ele tem que ser bastante consolidado, bastante praticado de maneira contínua, para que você possa dar espaço para entender o outro e não se misturar ou não colocar as tuas expectativas ou seus vieses no outro. Então, eles são profundamente conectados. Tá? Acho que o peso sempre, para mim, tem a ver com autoconhecimento. Mas o enfoque do líder é para o outro. Então, eles são dissociados. Para mim, É muito paradoxo, né? Para É, lidar. Que aí, ao mesmo tempo, vão entrar numa outra questão aqui, Bru, que é você tá ali disponível para o outro, mas quando você assume uma posição, vamos lá, a gente não adianta negar que tenha o gostinho do poder ali, né? Junto com o crachá, com o cargo, vem um poder junto também. Vamos falar do anel aí, que você usou a metáfora do Senhor dos Anéis, né? O anel do poder. Cara, como é que é colocar esse anel, assim? Mexe com a tua vaidade, assim? Como é que as pessoas começam a te tratar depois que você bota o anelzinho no dedo ali? essa eu vou responder, mas gostaria que as pessoas também comentassem e não me deixassem sozinho. Mas vamos lá. Eu Bora acho lá. que primeiro assim, acho que eu nunca fiz parte de um alto escalão, mas nas atuações que eu tive, na atuação em lideranças middle, lideranças médias, acho que a gente consegue experimentar um pouco de tudo isso. Uma coisa que para mim sempre foi muito clara, também tem a ver com os meus valores, é que eu não nasci líder, né? Eu fui muito tempo liderado e sempre tive muita clareza de que para mim o respeito é a base de qualquer relação. Então, acho que posto isso, mesmo com isso, você e aí o Anel do Poder, quem lembra do filme Senhor dos Anéis, lembra que toda vez que uma pessoa coloca aquele troço, né, se transforma um pouco, né, vem toda a carga de egoísmo, de manutenção desse poder para manter toda esse privilégio, essa dopamina, esse prazer, sei lá o quê, né? E aí, de verdade, acessando um pouco as minhas questões, eu acho que, para mim, eu senti isso. Né? Eu senti você participar de comitês, reuniões, onde você é entendido como útil, você vê as coisas primeiro, de comitês especiais, você tem a oportunidade de tomar decisão. E acho que isso é algo que você tem que lidar, sim, porque te gera prazer. É uma grande responsabilidade. Para mim, talvez a grande contrapartida disso, desse prazer, disso que infla, é a contrapartida da responsabilidade do que você faz com isso, para onde você vai mobilizar as pessoas. E então, acho que tem esse ponto de sim, acho que eu já senti isso, essa questão de o quanto que você então é valorizado pela qualidade, pela utilidade daquilo que você faz, você tem então a alçada da decisão. E acho que o ponto para você não cair nessa armadilha da vaidade extrema é você entender o tamanho da responsabilidade e para onde você está mobilizando as pessoas, tanto no que tange aos objetivos da companhia, aos objetivos das pessoas e o teu próprio objetivo. Então, acho que para mim sempre foi essa dose. E acho que e uma coisa é assim, uma coisa é você ter o crachá, e que te dá um poder formal, mas ele tem um prazo de validade muito pequeno. Tem um prazo de validade de até você começar a tocar as coisas. Logo depois, a construção dessa influência, ela não se mantém com crachá, com autoridade, com autoritarismo. Tem uma construção a partir dos teus valores, do teu vínculo, da confiança, do teu conhecimento, do quanto você pode escutar e acolher. Acho que tem um pouco daquilo que a gente falou já antes,
mas e também aqui trazendo a minha vulnerabilidade, acho que eu sou uma pessoa que gosto muito do palco. Então, isso sempre estar em evidência é algo que me satisfaz. Eu gosto do palco. E usar isso em prol das pessoas é o meu grande desafio. Uhum. E aí, né, Bru, acho que um negócio que você tem que estar muito atento, né? O Ale comentou ali que muda muito a relação realmente das pessoas em relação a você, né? A forma como elas começam a te tratar. E aí você tem que estar muito atento mesmo, porque tem N mecanismos que fazem com que as pessoas tratem diferente quem está numa posição hierárquica mais alta ou não, né? Então a gente vê isso acontecer no dia a dia mesmo. E aí, se você não tem o autoconhecimento para entender onde é que tá pegando na vaidade, né? Por exemplo, tem ali alguém puxando o saco, tudo mais, tem gente que gosta. Sejamos sinceros. Então, um monte de gente está em posição de liderança, fala que não gosta, mas gosta, né? Não admite. E aí também isso cria um ciclo muito nocivo, acho que dentro, né, dentro da equipe, da empresa como um todo, que você começa a construir aquela coisa de, para eu crescer aqui, para eu ter um lugar, tem que puxar saco, né? E aí, putz, eu acho que isso só tende a criar teias cada vez mais complexas, assim, né, para a gente lidar no dia a dia. Então, acho que parte muito desse pressuposto do autoconhecimento. Eu entender e admitir, cara, tô vaidoso aqui, vamos dar uma. Quem eu sou na fila do pão, né? Tem uma responsabilidade maior, sim, mas no final das contas, a sociedade toda é assim também, né? Muito baseado nessas relações de poder. Acho que para mim é uma coisa de evolução de humanidade aí que a gente tem, né? Quem o Douglas está falando, é tentador usar, às vezes, o poder do crachá, né? Então, acho que essa é a armadilha mesmo, que volta e meia você. Que no final das contas, tem coisas que no final vai ser o que o líder determinar, né? Algumas coisas podem ser negociadas e deve, se você quer desenvolver autonomia, responsabilidade da equipe, envolver em algumas coisas, mas nem tudo também. Tem coisas que você vai usar, né, desse anel por conta da própria função. Tem outros casos, acho que entra daí mais a vaidade do que qualquer outra coisa, né? Bom, ó, teve duas perguntas aqui que... Pode falar. Só talvez um outro ponto, um fechamento aí é uma grande ilusão. Usar o anel do poder é uma grande ilusão. Acho que isso para mim ficou sempre muito claro. Uma ilusão de que você tem sim uma questão de influência, uma oportunidade de usar essa relação para mobilizar as pessoas, mas esses sentimentos associados de vaidade, de privilégio, de achar que você está num degrau acima é uma grande ilusão e que talvez a gente tenha um grande caminho com as lideranças e dar nas bolhas de vaidade para poder, inclusive, ter uma cultura mais saudável, uma cultura mais de inovação, onde a palavra final não é a do líder, é a melhor solução para a empresa, a melhor solução para as pessoas. Então, acho que aí tem uma questão até de organizacional nesse ponto. Não é amém ao líder, é amém a melhor ideia. Então, só para fechar. Vai, manda a próxima. Ó, a Nath perguntou uma coisa aqui, se tem como você atuar como líder sem ter, né, um cargo de liderança. E eu vou emendar duas perguntas numa, que a Fer, lá de BH, perguntou assim, quais são os sabotadores se você está numa posição interina de liderança? Acho que você já viveu um pouco disso, talvez você pode contar um pouco as duas coisas, né? Dá para você ser líder sem ter o cargo? E quais os sabotadores aí num papel de interino? Nossa, acho que elas estão bem conectadas para mim. Boa mediação, gostei. A galera aí também tá boa nas perguntas. Boas nas perguntas. A questão da liderança situacional, eu acho que esse é um ponto que a gente pode, inclusive, estimular cada vez mais nas nossas equipes, que as pessoas sejam líderes delas mesmas. E acho que esse é o primeiro ponto, poder trazer as ideias sem tanta censura, poder
trazer com clareza aquilo que pensa, ter liberdade para poder falar. E isso naturalmente vai acontecendo porque um ou outro vai puxando algumas das temáticas dentro da equipe. Então, acho que sim, é possível e deve ser estimulado pelos líderes formais a questão da liderança em projetos, aí pensando de maneira prática, liderar projetos dentro da organização para que possa exercitar um pouco desse caminho de delegação, de relacionamento, de como mobilizar, de como entender o outro. Acho que esse é o grande ponto, não só de trazer a ideia, mas de como, tá, beleza, eu sou um líder informal, um líder situacional. Como que eu faço para minha colega, para ela entender a importância disso e comprar esse projeto e atuar junto comigo? Acho que é o mesmo desafio do líder, talvez um pouco mais difícil, que é o de me conectar com aquela pessoa, de entender quais são os motivos que levam ela a buscar as coisas profissionalmente, entender que pessoa é essa e, claro, a partir disso, como que eu posso... O que aquele projeto tem a ver com aquela pessoa? Porque se também não tiver, você não vai conseguir. Você vai conseguir apenas que ela cumpra uma ordem, ou não cumpra, ou fique no vácuo. Eu acho que aí conecta com a minha construção. Acho que eu tive essa oportunidade. Eu tive líderes que me apoiaram muito nisso. E que puderam quando eu levantei a mão, quando era um analista, um liderado, levantar a mão, eu quero experimentar isso, eu quero ser um líder formal. E elas foram assim, beleza, Bruno, você não está preparado, mas você quer se preparar? Quero. Então faz o seguinte, você tem esse projeto que você já está tocando, atue com as suas pares, lidere, busque construir essa liderança legítima. Elas usaram esse termo. Toma, né? Toma, né? E acho que eu tive esses primeiros desafios. Foi bastante desafiador fazer isso. Entender que é uma par, é uma colega, e como entender. Daí, no começo, eu comecei, como qualquer novo líder começa, generalista, assim, tudo para todo mundo, tudo igual. E quando eu entendi que uma das pessoas, que ela brilhava o olho dela, era a autoestima dos colaboradores. Então, poxa, e o projeto tinha isso. Pô, quando eu entendi isso e ela comprou, eu trouxe isso como um grande enfoque, fez sentido. Outra queria o holofote. Pô, isso é possível. A outra queria um destaque, valorização. Então, isso foi uma oportunidade que eu tive de construir essa liderança sem ser um líder. Mas acho que tem talvez um toque aí que às vezes a gente acha que liderar é delegar ou mandar. E acho que essa é uma armadilha desse aspecto aí de ser um interino, né? Que acho que é o que você também. Ser um interino envolve você não tem um crachá, mas acho que tem o desafio primeiro da humildade, o desafio de conexão com as pessoas, a armadilha de não, assim, não na dose de eu quero ser um líder, eu quero, não quero. Você é um interino ao acaso, você é um interino se preparando para a liderança. Se você é um interino se preparando para a liderança, aproveite, curta esse momento. Se você é um interino colocado ao acaso, cara, lida com essa situação, caiu no teu colo. Você quer, mas aproveite também para ver se é isso que você quer para você. Para mim, o grande ponto é aproveite para você fazer conexão com as pessoas, entender quais são as motivações delas, entender como poder fazer esse trabalho de delegar e de acompanhar. Então, tem uma série de desafios, mas eu tive um pouco dessa vivência e, às vezes, pode gerar um sofrimento de, caramba, eu já sou formado, eu já sou preparado, eu já sou o líder. E acho que quem está nos liderando também tem essa oportunidade de, será que a gente está preparado mesmo?
para aí ser um líder que atua no business, atua com as pessoas, atua no negócio, atua para melhorar a empresa. Então, acho que são vários aspectos Sim. para pensar. Tá? Não sei se eu respondi. Eu fui conectando várias coisas. Eu acho que a gente acaba voltando um pouco também na questão da vaidade de novo, né? De você tem ali uma, uma fatiazinha do poder, aí é a hora de você entender, cara, como é que você reage, né, diante dessas situações. Que às vezes, quando a gente está com uma responsabilidade assim, seja interinamente ou não, eu percebo que tem uma tendência grande a gente se apegar ao nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, não, já conheço o caminho, assim vai dar certo, e a gente deixa de ouvir. E assim, uma coisa é certa, se você tá lidando, acho que dentro de uma equipe em que você é pare, daí de repente você muda essa posição, vai gerar um desconforto para todo mundo, assim. Então, acho que é uma coisa natural de se lidar, não é fácil, né? Acho que não é simples, nem fácil, é sofrido, mas não dá para levar para o pessoal também, como se a galera não tivesse entendendo, né? Mas assim, vai observando também, né? A maneira como você está usando esse espaço, será que está sendo a mais adequada? Será que você está conseguindo transformar em alianças, né? Cara, acho que é um bom desafio, assim, para ganhar musculatura para a vida mesmo, né? Como um todo, que as relações, elas crescem também nos conflitos, né? Isso que eu acho legal, assim, quando você consegue passar por um conflito de uma maneira madura, não precisa ser uma briga, ali você tem a oportunidade de crescimento, cara, de ambos os lados. Tanto que eu, quanto se eu for, por exemplo, uma colega, e aí vejo o meu colega subindo, putz, por que não eu? Tá, por que não eu, né? O que eu posso aprender com essa pessoa? E não, porque fulana puxa saco, ciclano e tudo mais. Então, são as armadilhas aí das próprias questões de cada um, né, para lidar. Bru, eu vou mudar um pouquinho Deixa eu acompanhar um pouquinho aqui a galera tá comentando bastante. A segurança e competência do líder para estimular o surgimento de outras lideranças. Acho que é isso, né? Até como interino, a gente pode usar isso como um próprio exemplo a ser seguido, ou não, né, também. Mas eu vou pular para uma outra pergunta aqui, que pode ser que mude um pouquinho a direção, mas vamos lá. Bora, bora. Os bastidores, a politicagem, que muita gente tem preguiça, faz parte do jogo? Vamos lá. Jogo de bastidor. E eu acho que tem, claro, vou na teoria um pouquinho. Acho que tem uma diferença da política, da politicagem. Acho que política existe e deve existir. Acho que é a forma pela qual as empresas, as organizações se conectam, buscam alianças, buscam de forma, né, um diálogo, se entender, se conectar e buscar melhoria para as pessoas. Então, acho que isso é humano e necessário. Agora, para mim, o que é politicagem? É você buscar numa forma, deixa eu pensar assim, para se articular para benefícios individuais, você blindar ou cegar ou deixar silenciar a tua individualidade em prol de algum objetivo egoísta individual. Então, acho que tem essas duas diferenças. O meu sentimento, eu sempre busquei, acho que tem a ver com os meus valores, os meus pés no chão, buscar fazer uma política, e eu não sei se é ingenuidade ou se é o que for, mas eu sempre achei que era possível, e ainda acho que que é possível fazer uma política de maneira genuína, você buscar bons relacionamentos, trazendo aquilo que você aquilo que é os interesses da sua área, da sua empresa, seu segmento, do que for, e escutar o outro, essa agilidade em pessoas. Então, acredito muito nisso e acho que durante um pouco da minha trajetória me senti fiel a isso, né? Essa busca de conexões de vários lados, poder aprender. Acho que para mim sempre foi esse o caminho. Bom relacionamento,
a manter a minha individualidade e aprender. Uma coisa que eu aprendi nisso, que existem signos combinados, formatos, que você, no exercício da política, também tem que se atentar. Então, você tem uma simbologia para utilizar, uma forma para se conectar com outras pessoas. Então, acho que isso existe. Para mim, acho que a armadilha, ou o que transborda disso, é quando você ou usa isso de modo a silenciar a tua atuação genuína. E quando você já não traz mais a sua voz, você tem que trazer outras coisas para que aí sim você possa fazer parte daquele grupo ou daquela casta. Então, né, entre aspas, casta, acho que isso existe também. Né? Essa divisão política de castas e que, assim, sendo bastante sincero, transitar nisso é algo que, assim, você tem que estar muito conectado com quem você é, com seus valores, para que você não queira automaticamente se submeter ou ser alguém, ou atuar com um papel para fazer parte ou para buscar estrelinhas, conexões ou acordos. Então, acho que politicagem existe, sim, é muito nítido nas organizações, acordos de bastidor, você vê evidentemente pessoas que se transformam em outras para poder conseguir aquilo que se quer, né? Então, acho que para mim nunca foi uma coisa confortável passar por isso. É uma coisa que não me faz bem. Mas existe sim, esse é o meu sentimento. Acho que talvez um caminho aí é ver até qual é o limite de onde você está fazendo política ou politicagem, até que momento você também tem que se adaptar para falar os signos, os combinados, os símbolos, usar os mesmos referenciais para ser entendido, para buscar o melhor para a empresa e para as pessoas. Acho que esse é um outro ponto, isso que eu falei ao final, é você entender o verdadeiro sentido de ética, que é o teu impacto não só para você, mas o teu impacto para com os outros. E dentro de uma empresa é para os teus clientes, para a tua equipe, para o teu líder, para os teus liderados, para os teus pares. Então, acho que aí você começa e é necessário sim fazer essa articulação de relacionamento com as pessoas. É fundamental. Mas... Você sabe que a ética, ela tem pesquisas, inclusive, que avaliam isso, que ela tem tudo a ver com o engajamento, né? Porque o engajamento, ele vem de você, enquanto colaborador, por exemplo, entender que as coisas são feitas de forma justa. Aliás, a justiça, o senso de justiça tem tudo a ver com a ética, assim, de eu me comprometer, porque eu sinto que há um senso de justiça aqui. Você acha que um líder precisa ser diplomata? Assim, a diplomacia ela é uma habilidade fundamental para um líder, então, diante disso, sendo que a política, né, ou a politicagem, a galera estava comentando aqui as diferenças entre uma coisa ou outra, mas vai ter, né? Vai ter o jogo ali, o jogo tá dado. O líder precisa treinar diplomacia, assim, como habilidade fundamental? Vamos lá, não sei, eu vou tentar responder, Xê. Acho A gente que... tá com 10 minutos, Bru, 10 minutos, hein? Beleza. E ainda tem várias perguntas aqui, meu Deus. Acho que antes de ser um diplomata, acho que a habilidade de escuta, para mim, é a base da coisa. Então, poder escutar essas relações, observar o que está acontecendo de verdade, sem os seus próprios vieses, e entendendo os vieses que estão acontecendo. Acho que eu te responderia se ser um diplomata é você poder ter a habilidade de escutar os outros e, ao mesmo tempo, se posicionar de modo a passar a tua mensagem com clareza, sem agressividade, ser assertivo naquilo que são os interesses éticos. Aí eu acho que sim, acho que é importante ser um diplomata, mas ser
talvez essa palavra diplomata estiver carregado com essa coisa isentão, assim, essa coisa meio, ah, não, vamos lá, né, tanto faz como tanto fez, eu digo sim, mas, né, eu acho que aí não. Acho que é você poder Não, ter uma boa escuta e atuar com assertividade para os interesses da empresa, os seus e dos todos os stakeholders. Acho que é tá. possível você você pode falar sem ofender e você pode ser firme, mesmo que isso vá contra o que as pessoas pensam. Acho que aí sim. Sim. Tá. Eu falei diplomata no sentido assim, de estar numa linha do meio, né? É no centrão ali, mas enfim, vamos deixar a política de lado, mas acho que já deu uma esclarecida sobre isso. Eu queria pegar esse gancho e te perguntar também, quando você. Aí acho que entra um pouco dessa habilidade. Cara, quando você tem que bancar uma coisa pro teu time que você não concorda, então veio de cima, top-down, só que você vai ter que dar aquela mensagem ali e, velho, assim, da boca pra dentro, não é o que você gostaria de dizer. Como é que é lidar com isso? Difícil, desconfortável, e para mim sempre foi. Eu sou uma pessoa muito transparente e acho que o caminho para você não ter essas intempéries na tua é você poder ter uma relação transparente para cima, para os lados, para aquilo, você entender o porquê daquilo, para no mínimo você passar o porquê, mesmo que não seja uma coisa agradável para as pessoas, que elas entendam o porquê. Qual é o sentido de você atuar segundo aquele. Porque se você, líder, não tem claro o porquê, você não concorda com aquele porquê, é de curto prazo, é da boca para fora, as Sim. pessoas têm. E nunca foi do meu feitio atuar, né? Fazer um jogo de vamos lá e não concordar. Então, acho que. Mas, assim, já tive que atuar dessa forma, busquei trazer os porquês, mas quando você não concorda, quando aquilo está difícil para você, tem um prazo de validade, tem um curto prazo. As pessoas veem na tua cara e, inevitavelmente, também não compram a ideia. Então, acho que é poder ter um bom campo de discussão, inclusive para baixo com o time, quando lança uma ideia que você não concorda, e até o time pode trazer outros argumentos para entender esse porquê. Eu acho que para mim, de novo, é o diálogo, a troca, a transparência, do que atuar, mas Aham. não é uma posição confortável. Não sei se eu respondi. Tá. Não, respondeu, não é confortável, né? Imagino que não mesmo. Sabe que uma vez eu escutei uma pessoa dizer, era um líder, um gerente, e ele falou muito sobre esse espaço para o diálogo também. Então, se você tem um ambiente, né, de confiança onde você possa divergir de verdade, debater ideias, tal, sem medo do que aquilo possa gerar, você pode gerar uma coisa do tipo, tá, não concordo, mas me comprometo. Por quê? Porque a gente esgotou toda a discussão, né? Entendi que não dá pelo meu caminho, vamos ter que ir por esse, mas houve um espaço grande para discussão. Acho que isso é um desafio, assim, do líder, né? Ter essa sabedoria porque ele é o principal peça, né, Bru, para criar esse ambiente de confiança para as pessoas sentirem que eu posso falar algo que pode estar totalmente errado, posso falar besteira, mas isso não vai trazer o risco de eu ser demitido, por exemplo, né? Quando a galera começa a ter medo do que falar, putz, assim, acho que enquanto líder você tem que olhar, se as pessoas não se manifestam, talvez tanto em reunião, né, não trazem as suas ideias ou são muito tímidas, cara, às vezes alguma coisa em você enquanto líder não tá deixando o caminho aberto para essas pessoas se sentirem confortáveis para falar, né? Eu não sei se você concorda comigo. Concordo perfeitamente. Acho que é importante concordo, acho que tem um papel de minerar os conflitos, de trazer à tona, de provocar mesmo, aí no sentido, por mais que essa palavra eu não gosto tanto, mas de trazer as pessoas para participação. Acho que esse é o principal Ó, ponto. o Ale lá de Blumenau trouxe aqui um ponto que é essa aí, eu não sei como é que você vai se virar, não.
E se a diretriz infringir alguma questão ética? Acho que para mim essa é tranquila. Eu acho que tem coisas que não são negociáveis. Para mim, isso é para mim. Eu sempre levei a minha vida nesse sentido. E aí eu não passo por cima disso. Não tem negociação para mim, se eu achar que aquilo é ético. Então, assim, até podemos discutir mais sobre isso, mas para mim, se não faz sentido, se não é ético, não vou passar por cima apenas por ser um direcionamento. Claro, a gente pode ter um monte de coisa aqui, o que é ético, o que não é ético, a necessidade, mas isso é para mim. E aí entra de volta, né? Se você não se conhece para dizer o que é inegociável para você, você também não tem. Você se põe como refém nesse tipo de situação, né? Enfim. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Tem 3 minutos. Caraca, o tempo voou aqui, gente. Dá tempo de responder mais uma aí, Bru. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que uma das meninas do Plantar mandou. Quando tem um conflito entre pessoas do teu time, como é que você tá nessa posição, assim? Se você já passou por isso, como é que é lidar? Você vê 2 pessoas ali ou mais, né? Como é que é ser líder nessa situação? Acho que, assim, existe uma expectativa do time que você medie, que você intervenha. Líderes, vocês, se já passaram por isso, meninas do Plantar, existe uma expectativa de mediar. A gente tem uma cultura de o pai media, filho, vai para lá, o outro filho vai para cá, passa as pares, a camiseta dos irmãos, né? Da união. Da união. Mas acho que e a gente entra no ímpeto de querer intervir. Mas para mim, acho que isso também eu sempre tive clareza de que apenas as pessoas envolvidas têm a capacidade e os pontos a serem trabalhados. Então, para mim, sempre foi direcionar para que as pessoas enfrentassem aquela situação juntas. Elas conversassem sobre aquilo. Tem um outro ponto, que tem conflitos explícitos e tem conflitos velados. Acho que como que eu trabalhei isso? Acho que por ter algumas ferramentas, eu promovia, e aí a Sheila pode até dizer, momentos de feedback 360 do time, reuniões de integração, que aí eu trazia isso de forma subliminar para as pessoas. Cara, e aí? O que nós temos de diferentes, similares, que nós precisamos fazer e acho que sempre tive bons resultados nisso. Sempre vi evolução. Então, acho que você pode ter o ímpeto de ir lá e fazer a coisa acontecer. De mediar, de botar, bater na mesa e vamos lá, precisamos de pazes, união, mas não vai ser efetivo porque temos adultos, trabalhamos com adultos aí como líderes e tem uma boa oportunidade com respeito. Acho que você pode, talvez a única mediação é essa, de respeito, mas que elas têm todas as ferramentas para lidar com isso. Tá? Para mim, foi assim e teve bons resultados. Tivemos. Legal, Bru. A galera comentando bastante aqui, a gente falou sobre espaço de confiança, né? O Ale falou, é difícil entender quando esse espaço é real ou não. A confiança pode virar cilada, né? Pode também, aí você tem que estar atenta, né? A Pamela comentou que quando a gente começa a discordar constantemente com ideias ou ordens da empresa, seria a hora de repensar sobre o local onde estamos trabalhando? Esse é um caminho. Acho que a gente tem a atuação, a possibilidade de você questionar, mas também é um caminho você entender que talvez não seja o lugar que você busca as coisas, né? E são ciclos, né, Bru? Acho que assim, você tem que avaliar, você tem que aprender a avaliar os teus ciclos, porque eu acho que os sinais da vida, eles sempre são muito claros quando você está atento, né? Então, se começa a apitar ali, dá uma olhada,
onde que o sapato está apertando, assim, é uma boa oportunidade acho que, de olhar para o teu caminho, né? Carreira, vida pessoal, no geral, né? Temos 15 Só uma segundos. pergunta, quando será a nova live? A Nádia aqui. Gente, Ai, ai. muito obrigado. Até mais. Muito obrigado, Che. Bru, tá encerrando já? Tá dando